estamos dando início a mais um encontro do curso de extensão Educação e Cidadania, os direitos e o ECA no currículo escolar, e o encontro de hoje tem como temática Paulo Freire e os direitos humanos, e vai ser ministrado pela professora doutora Elizabeth Carlos do Vale. Passo agora a palavra para a minha colega Marisete, que irá falar sobre a biografia, ou então mais sobre essa parte acadêmica da professora. Boa noite a todos e todas, eu me chamo Marisete e vou falar um pouco sobre a parte acadêmica da professora Elizabeth Carlos do Vale. A professora doutora Elizabeth Carlos do Vale, ela possui mestrado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é professora da Universidade Estadual da Paraíba, tem experiência na área de educação, com ênfase em currículo e educação de jovens e adultos, atuando principalmente nos seguintes temas, seja, formação de professores e currículo, planejamento, avaliação educacional e de aprendizagem, cultura e currículo, relação professor e aluno. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, professora Lenilda. Quem quero agradecer pelo convite, né? E aí, boa noite a todos e a todas que fazem parte desse importante curso de extensão, né, sobre direitos humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma discussão sobre direitos humanos, me parece, com uma abordagem sobre o direito da criança, né? E aí também cumprimento a Adna e Marisete, que coordenam, né, o nosso encontro hoje, né? E os demais professores, professoras, alunos e alunas, professores em formação inicial, professores que já têm formação e que atuam, que nesse momento, que participam desse curso e que estão aqui para dialogar conosco, né, sobre esse importante tema. E aí eu queria deixar importante aqui, registrar que a gente vai fazer um diálogo, né? Diálogo, e a discussão sobre direitos humanos, como no contexto em que a gente está vivendo, né, um contexto de retirada de direitos, um contexto em que o país caminha a passos largos, né, para um processo em que a democracia tende a sucumbir se a gente não tiver vigilante e forte, né, um processo em que um governo necrofascista, né, em que os mais elementares direitos humanos são atacados, né, são vilipendiados. Então, um curso dessa natureza é de extrema importância, né? Então, precisamos, né, como diz a música, estarmos atentos e fortes, né, para que consigamos resistir a todo tipo de ataque, né? E principalmente agora nessa conjuntura, como eu falei, né? E para além dessas questões aí, a gente vive um momento em que somos diuturnamente bombardeados por fake news, né? Fake news, e essas fake news, no geral, também atacam demais essa discussão sobre direitos humanos, né? Quando muitos aqui, eu até já começo com essa reflexão. Quantas e quantos aqui de vocês, ao escutar sobre esse termo direitos humanos, já vem a ideia, né, o que se colocam, direitos humanos é para proteger bandido, né? Quem não já ouviu falar esse termo aqui, né? E aí se coloca essas questões para que justamente as pessoas tenham uma compreensão extremamente equivocada sobre essa questão de extrema importância que são os direitos humanos, que foi uma dura conquista da humanidade, né? Pós-guerra, a Declaração de Direitos Humanos, que é o direito à vida, o direito à educação, o direito à liberdade, né? Enfim, certamente vocês nesse curso já discutiram de forma mais aprofundada sobre
sobre os direitos humanos enquanto Declaração Universal, né? E como ele dialoga, e aí chegando para a educação, e principalmente para a educação infantil, nesses contextos, né, de extrema dificuldade, que quem tem mais os direitos atacados são aqueles que são minoria, não minoria em termos de quantidade, mas em termos de poder, que são o quê? São as crianças, são as mulheres, negros, população LGBT. Então, são essas pessoas que têm os seus direitos mais atacados, né? E, no geral, as pessoas pobres, né? E aí é tanto que, quando a gente fala em direito, né, o que a gente escuta mais nesse momento agora são os ataques, né, que se tem a qualquer possibilidade, inclusive, do ponto de vista institucional, né, do que se chama dos guardiões do direito, né, o ataque, por exemplo, ao próprio STF, o ataque ao que se pode, ao mínimo de garantia institucional, né, ou de que as instituições democráticas funcionam. Então, a gente está vivendo um momento de extrema, digamos assim, dificuldade, né? É um momento difícil, que é preciso que a gente esteja muito atento, né? Então, discutir sobre direitos humanos a partir de uma perspectiva de Paulo Freire, e aí só um parênteses assim, para a gente chegar nessa discussão sobre Paulo Freire. O mais engraçado é que, no geral, essas pessoas de extrema-direita que mais atacam os direitos humanos, quando se veem, né, numa situação de dificuldade, apelam para direitos humanos, como foi agora, vi agora há pouco tempo um Twitter de um filho do Roberto Jefferson, que está preso, né, apelando para os direitos humanos. Logo, ele, uma das figuras que mais atacava, né, direitos humanos. Então, nesse sentido, é compreender que direitos humanos é para todos. Isso não significa dizer, quando você defende direitos humanos, você diz assim, então você está defendendo bandido? Claro que não. É preciso compreender isso dentro do campo da justiça, né? Então, discutir sobre direitos humanos à luz, né, do referencial Paulo Freire é de extrema importância, né? Tanto pelo momento que a gente está vivendo, né? E aí, registrando aqui a extrema importância que é nesse cenário, né? É nesse cenário difícil que a gente também está comemorando, ou comemora, o centenário de Paulo Freire. Dia 19 de setembro, se vivo fosse, ele faria 100 anos. Então, que esse setembro seja, em que pese todas essas dificuldades, seja uma primavera seja permeado pela essa primavera de resistência, de luta e também de homenagens ao patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, né, que foi também e continua sendo duramente atacado, justamente por ser um grande defensor da educação numa perspectiva de direitos humanos. Mas aí, qual a relação? O que a gente pode dizer assim, que referência, como é que a gente pode dialogar, o que aspectos na teoria de Paulo Freire dialoga com a educação em direitos humanos, né? Como é que Paulo Freire, ele, assim, onde é que está presente essa discussão de Paulo Freire de direitos humanos? Primeiro que, no geral, Paulo Freire foi um grande defensor dos direitos humanos, né? Quando ele defende a vida, quando ele defende a liberdade, a educação, né? Quando ele defende, por exemplo, quando ele tem lá em Pedagogia do Oprimido, a introdução de Pedagogia do Oprimido, quando ele fala aos esfarrapados do mundo, ele faz, nessa dedicatória aos esfarrapados do mundo, que ele declara, né? É praticamente uma declaração à educação em direitos humanos, né? Então, a defesa intransigente, né, da educação na perspectiva de direitos humanos. Então, vou aqui apresentar eu
produzir assim, uns slides simples aqui, coisa para organizar aqui o nosso diálogo. O que eu entendi, né, Lenilda, Adna e Marisete, que eu faço essa fala e depois a gente abre um diálogo, não é isso? Isso. Pronto. Isso mesmo. Eu vou aqui atrás, vou aqui. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí? Apareceu sim, professora. Está carregando agora. Aqui sim. Tá carregando. Quando tiver completado aí, vocês me avisam, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, apareceu aí? Apareceu, professora. Pronto, aqui. Sim. Então, Educação em Direitos Humanos sob a ótica dos ensinamentos de Paulo Freire. Eu trouxe aqui, eu abro aqui essa reflexão com essa frase de Paulo Freire, que tem lá em Pedagogia do Oprimido, quando ele diz assim: ao conscientizar as pessoas de sua liberdade, a educação em direitos humanos pode ser libertadora, tanto para os oprimidos como para os opressores. Então, vamos observando aqui alguns elementos fundamentais, né, que estabelecem esse diálogo entre Paulo Freire e direitos humanos. Então, conscientização, liberdade, direito, educação, né, são alguns elementos que a gente vai observando aqui. Bom, qual seria a melhor forma de se educar em direitos humanos e, em especial, qual seria a contribuição concreta de Paulo Freire? A gente começa com essa reflexão inicial. O que é educar em direitos humanos? Qual é a importância de fazer uma reflexão, né? Essa discussão desde as séries iniciais, desde a educação infantil, essa compreensão da prática do professor em direitos humanos. Arriscaria, assim, dizer, a partir de Paulo Freire, que são vários os elementos. Uma das questões centrais que a gente vive hoje, que é de fundamental importância para pensar em educação e direitos humanos, é que nós vivemos numa sociedade multicultural, diversa. Então, a educação, numa perspectiva de direitos humanos, ela precisa, desde cedo, trabalhar junto a crianças e jovens o respeito à diversidade, né? Então, no momento em que a gente vê a questão de uma perspectiva de oprimir, né, as minorias, então, a educação em direitos humanos ela se apresenta como de fundamental importância. Bom, aqui que eu estava falando ainda há pouco, né? Aqui no livro de Pedagogia do Oprimido, né, Paulo Freire, ele inclusive dedica esse seu livro, entre aspas, aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Então, ele dedica não só aos esfarrapados, aqueles, os oprimidos, aqueles que estão à margem, né, do sistema, à margem, aliás, dos direitos, mas também aqueles que, se descobrindo junto com esses esfarrapados, lutam, né, para que mude essa situação. Então, só nessa dedicatória aí, Paulo Freire ele demonstra claramente que a sua luta e a sua defesa dos direitos humanos. Bom, se a afirmação de Norberto Bobbio de que a democracia, né, não pode existir sem direitos humanos e direitos humanos não existem sem democracia, a obra de Freire está repleta, né, da defesa intransigente e radical dos direitos humanos. Então, vejam só, Norberto Bobbio, quando ele é um italiano, filósofo italiano, quando ele faz a discussão de que a democracia ela não existe sem direitos humanos. Então, veja
sempre que há uma derrocada de uma estrutura democrática em qualquer país, os direitos humanos eles são duramente atacados. E, no geral, das minorias, sejam mulheres, sejam crianças, sejam negros, população LGBTQI. Então, a defesa, a luta pela democracia do nosso país se faz de forma urgente, se a gente quer, né, continuar na defesa dos direitos humanos. Bom, os princípios fundadores dos direitos humanos contemporâneos, como liberdade, igualdade e fraternidade, orientam a compreensão do ato educativo freiriano, a ponto de o princípio da libertação ser considerado como razão da educação. Então, é tanto que o livro, como eu falei, né, ainda há pouco, um dos livros centrais em que traz a teoria central do Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade, aliás, em que ele inicia essa questão, né, educação como prática da liberdade. Então, para Paulo Freire, educação e libertação caminham juntas. A educação ela tem um sentido maior de libertar as pessoas, né, da sua condição de oprimido. Então, nesse sentido, a ação pedagógica ela é tomada como um princípio, ou como um compromisso, melhor dizendo, com o homem concreto, com a causa da humanização, da sua libertação. Então, para Paulo Freire, o princípio central da educação é a liberdade, né? Então, nesse sentido, é preciso que o educador ele trabalhe dentro dessa perspectiva, que sua prática educativa, né, ela tem esse compromisso com a causa da humanização, com a causa da libertação e, portanto, com processos de conscientização. Essas questões elas são importantes, é que nós vivemos estamos em pleno século XXI e muitos professores que ousam trabalhar nessa perspectiva têm sido perseguidos. Eu acho que vocês ouviram falar, né, como se tentou recentemente aprovar um projeto de lei chamado Escola Sem Partido, que era justamente, eles pegam uma ideia confusa, né, aliás, confusa sim, né, a escola sem partido, mas nunca ninguém defendeu partido em escola, mas eles colocam isso como se aqueles professores e professoras que fazem a defesa da educação para a liberdade, uma educação conscientizadora, quisesse adestrar, né, os alunos. E, inclusive, colocavam Paulo Freire como um grande perigo para isso. O Paulo Freire, um dos maiores defensores da educação como prática da liberdade. Só para, a título de exemplo, um professor na cidade, não lembro agora qual a cidade, Santa Catarina, professor de artes, numa turma de 8º ano, estava trabalhando sobre o conceito de diversidade. Utilizou uma música de... não lembro daquele cantor. Eu vou lembrar aqui, Criolo, né? E só porque a música, num determinado, fala sobre a diversidade, o respeito à diversidade, e aí, num determinado trecho da música, fala somos homo sapiens. E isso foi denunciado como o professor estava ensinando os alunos a serem homossexuais. Foi demitido. Essa coisa está rolando, essa discussão, né? E aqui em João Pessoa, uma vereadora conseguiu aprovar, o que é mais grave ainda, um voto de aplauso ao prefeito, que demitiu esse professor porque estava fazendo essa discussão. É uma coisa assim absurda, né? Bom, mas aí voltando a essa questão, né, enquanto a liberdade compõe o título de alguns dos seus livros, ou em alguns dos livros de Paulo Freire, o princípio da igualdade fundamenta a compreensão do seu humanismo como um compromisso radical com um homem concreto. Que abre aspas aqui lá em Pedagogia da Esperança, quando ele diz assim: não creio em nenhuma busca, bem como em nenhuma luta em favor da igualdade de direitos, em prol da superação das injustiças, que não se funde no respeito à vocação para a humanização. Quando a gente fala em humanização, quando Paulo Freire fala em humanização, ele traz essa questão de
é preciso formar não aquele sujeito que apenas reproduz, meramente técnico, né? Você pode até, inclusive, ter uma formação excepcional, mas meramente técnica, que só reproduz e que essa questão da próprio processo de humanização fica longe, são pessoas que sequer respeitam o direito do outro, que não têm empatia, né? Então, para Paulo Freire, essa educação, ela não é, ela precisa ser superada, precisa ter uma educação numa perspectiva em favor da igualdade de direitos, em favor da vocação para a humanização, né? Assim, iguais e diferentes, os seres humanos, e ao se relacionarem com a realidade, dinamizam o mundo, criam a cultura e fazem o possível para livrar-se de preconceitos. Veja só, é preciso compreender um mundo em que sejamos iguais na perspectiva de direitos e diferentes na perspectiva de indivíduos, né? Mas que as nossas diferenças elas não sejam entendidas como aspectos de supremacia um dos outros. A diferença, a diversidade, ela é importante, inclusive, para a formação cultural de um povo, né? Então, nesse sentido, Paulo Freire já dizia, é importante compreender que, iguais e diferentes, os seres humanos eles se relacionam com a sociedade. E é justamente essas diferenças, né, que dinamizam o mundo, que criam a cultura, né? É por isso que é preciso livrar-se desde cedo dos preconceitos. E a educação para os direitos humanos ela tem que estar, desde cedo, pautada nessa perspectiva das diferenças, da diversidade e da superação de preconceitos. Como secretário de Educação de São Paulo, no período da gestão Erundina, Paulo Freire ele assessorou a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, período em que foi desenvolvido na Rede Municipal de Ensino o projeto Educar para os Direitos Humanos. Por isso que eu digo que essa iniciativa desse projeto, né, Lenilda, é de fundamental importância na formação dos professores. Educar para os direitos humanos deve perpassar processos de formação dos nossos educadores, né? Então, para essa rede brasileira, educar em direitos humanos significa assumir o primeiro direito fundamental, o direito de ser pessoa para além dos privilégios e das desigualdades. Então, o direito de ser gente, como Paulo Freire dizia. Educar em direitos humanos e para a cidadania é ter consciência dos próprios direitos, aí vem a dimensão da conscientização, né? Entre eles, o direito à educação, como desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Quando, na perspectiva de direitos humanos para a cidadania, para a consciência dos próprios direitos, isso é importante porque as pessoas elas deixam de ser massa de manobra. Então, elas vão lutando pelos direitos. E as conquistas, né, que a gente tem de direitos, elas são resultado das lutas sociais, né? Das lutas, seja através dos sindicatos, seja através dos partidos, seja através de associações, enfim. É a luta coletiva que garante os direitos sociais. No livro Um Legado de Esperança, de Moacir Gadotti, o Gadotti aliás, é um dos estudiosos de Paulo Freire, mas ele faz parte, inclusive, do Instituto Paulo Freire, de São Paulo, né? Ele trabalhou com Paulo Freire no período lá na gestão Erundina. Então, nesse livro, Gadotti ele fala sobre a validade universal de teoria e da praxis de Paulo Freire, que estaria ligado, sobretudo, a 4 intuições originais, como ele chama, né? Primeiro, a ênfase nas condições gnosiológicas da prática educativa, né? Gnosiológica está relacionada à gnose, o que é conhecer, né? Em que, para essa perspectiva gnosiológica da prática educativa em Paulo Freire, demanda o quê? Que educar é conhecer, ler o mundo para poder transformá-lo. Educar é muito mais, tá bem mais do que aquela condição de treinar. Infelizmente, as escolas hoje treinam muito. Por que nós temos tanta dificuldade de escrever? Porque nós somos muito educados a treinar, né, a reproduzir.
por que se morre ou se quer matar o debate dentro da escola? Porque a escola, no geral, está nessa perspectiva, numa perspectiva não gnoseológica, né? De conhecer, mas de apenas reproduzir aquilo que Paulo Freire tanto denunciou enquanto educação, o termo que ele ficou muito conhecido como educação bancária. O segundo item, né, que ele diz das 4 intuições originais, a defesa da educação como um ato dialógico. Então, a educação como um ato gnosiológico, o ato de conhecer, educar como conhecer, a educação como um ato dialógico, em que se defende a educação ao mesmo tempo rigorosa, intuitiva, imaginativa, afetiva e, portanto, comunicativa. Então, para Paulo Freire, a educação, o processo educativo, melhor dizendo, é resultado de um processo de diálogo. Então, toda educação é um ato dialógico, né? O ato dialógico em Paulo Freire não era o puro blá, 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 mas era a troca de conhecimentos, a pedagogia da pergunta, quando no processo educativo, o ato de ensinar e aprender, o sujeito vai aprendendo a instigar, a questionar, a tentar entender, mas também utiliza-se a perspectiva imaginativa, intuitiva, afetiva. Portanto, a educação nessa perspectiva freiriana, ela envolve todos esses elementos. Né? O terceiro ponto, a noção de ciência aberta às necessidades populares, né? E, por conseguinte, uma educação voltada às questões sociais e muito concretas, como trabalho, emprego, pobreza, fome, doença. Enfim, quando se diz assim, a ciência aberta às necessidades populares é compreender que a ciência não existe neutralidade na ciência. Né? Para Paulo Freire já colocava isso. Toda e qualquer, nem na ciência nem na educação, né? Todo ato educativo é um ato intencional. Então, a ciência ela também se dá por um processo de construção histórica. Ela não é neutra, ela não é ahistórica, né? Ela é uma construção social, uma construção histórica, e, portanto, ela devemos lutar para que ela esteja aberta às necessidades populares, para que o resultado do conhecimento da produção científica busque a melhoria da situação de vida das pessoas, essas situações concretas, né? O quarto item, quando ele diz o planejamento comunitário participativo, um dos elementos centrais, né, na experiência de Paulo Freire na Secretaria de Educação do município de São Paulo, foi a questão da gestão democrática. Né? Quem assistiu a nossa live de abertura com Luiz Erundina, do Centenário Paulo Freire, ela fez uma explanação assim, belíssima sobre a experiência de Paulo Freire lá, enquanto secretário de Educação, que um dos elementos centrais, né, na secretaria, no ato de educar, é essa dimensão da gestão democrática e participativa, né? Da perspectiva dessa gestão, ela está sempre pautada na construção de pesquisa participante, inclusive para compreender as experiências educacionais, para entender a realidade das escolas, né? Então, nesse sentido, inclusive esse movimento aqui, ele resultou no chamado Movimento pela Escola Cidadã. Mas, assim, como o legado de Paulo Freire pode contribuir para pensarmos a educação numa perspectiva dos direitos humanos? E aqui eu vou trazendo aqui mais essa citação, quando Paulo Freire diz assim, é preciso construirmos ou reconstruirmos experiências educacionais, como, por exemplo, a Escola Cidadã, no final dos anos 80 de São Paulo, né, que respeitem os direitos humanos e que considerem que o ser humano é naturalmente um ser de intervenção no mundo, e por isso mesmo deve deixar suas marcas de sujeito e não apenas pegadas de puro objeto. Então, compreender a dimensão da educação em direitos humanos, né, na perspectiva de Paulo Freire, é essa questão de que o sujeito ele tem o direito de ser mais, ele é um sujeito pensante, e ele não passe pela vida como alguém que apenas reproduz, como alguém que não intervém, como alguém que é levado só pelos outros, né?
E aí, o que seria essa perspectiva da escola cidadã, ou escola que seja pautada na questão de direitos humanos? E aí, tanto Paulo Padilha, né, Paulo Roberto Padilha, como a Cigadotti, eles colocam, né, que a escola cidadã é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida em que se exercita na construção da cidadania de quem usa seu espaço. A escola cidadã é uma escola coerente com a liberdade, que, brigando para ser ela mesma, luta para que os educandos, educadores, também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a escola cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo. É uma escola que não pode ser jamais licenciosa, nem jamais autoritária. É uma escola que vive a experiência tensa da democracia. Então, a escola, numa perspectiva de educação em direitos humanos, ela precisa ser uma escola cidadã. Ela precisa ser uma escola em que forme, né, os sujeitos numa perspectiva de liberdade, numa perspectiva de compreensão da complexidade da sociedade atual, de compreensão da diversidade que existe hoje né? Aliás, sempre existiu na sociedade, mais forte do que nunca. Estava lembrando agora de meu filho está estudando agora no Instituto Federal de Educação, né? Uma opção que a gente fez, e outro dia ele estava falando que teve uma aula de sociologia, ele foi o primeiro ano do ensino médio, e disse que o debate... Eu perguntei como é que tem sido a aula, que eu sempre pergunto, né? E ele disse, foi legal, interessante. Eu disse, mas como assim? A aula de sociologia foi um debate sobre fascismo, eles quer dizer, debater sobre um bocado de coisa. Aí eu disse o quê? Discutir sobre fascismo, sobre diversidade e diversidade de direitos, aí LGBTQI. Eu disse, o que você achou? Eles, foi legal, o pessoal participou, a gente falou muito e tal. Aí eu disse, você via essa perspectiva em outra escola? Ele disse, não. Então, essa coisa assim do debate, porque o sujeito aprende no debate, aprende observando, discutindo, né? E aí o diálogo, como Paulo Freire coloca, é de fundamental importância nessa perspectiva. O problema é que a gente está vivendo uma situação em que qualquer pensamento diferente, o outro já vem com um discurso único que não respeita o diverso. Então, a escola ela tem que ser esse espaço, né? Se ela tem esse desejo de ser formação para a cidadania, ela não pode ser silenciosa, né? Licenciosa, melhor dizendo, para os assuntos que estão no nosso cotidiano, para os assuntos que as crianças e os jovens se deparam. Mas ela também nem pode ser licenciosa e muito menos autoritária, né? Ela precisa viver essa tensão que é a própria realidade. Então, não adianta dizer assim, não vou levar esse debate para a escola, mas se esse debate já está na sociedade, né? Determinados debates. Bom, alguns princípios fundamentais da escola cidadã, né? Seria uma escola estatal quanto ao financiamento. Estou colocando essa questão aqui da escola cidadã, foi a partir da experiência da educação em direitos humanos na gestão de Paulo Freire, lá em São Paulo, né? Então, escola estatal quanto ao financiamento, né, comunitária e democrática quanto à gestão, pública e popular quanto à gestão. Então, princípio, educação estatal, ou seja, a educação ela precisa ser mantida pelo Estado, ela tem que ter esse financiamento. Ela precisa ser comunitária e democrática numa perspectiva de gestão. Né? A gestão ela precisa ser democrática, ela precisa estar aberta à comunidade. E público e popular em relação ao público, né? Que essa escola se destina. Uma escola que, ao pensar seu projeto e o seu currículo, trabalha, antes de tudo, as relações pessoais e interpessoais entre os sujeitos, que, direto ou indiretamente, se encontram no espaço escolar e comunitário. Então, nesse sentido, uma escola para... aliás, um currículo para a educação cidadã, ele precisa ser pautado nos princípios éticos, políticos e pedagógicos. Que princípios são esses?
esses princípios que valorizem o processo de ensino e de aprendizagem, o diálogo, a amorosidade e a afetividade. São elementos fundamentais para você formar pessoas mais, numa perspectiva que Paulo Freire chamava de humanização, né? Pessoas que... E aí essa morosidade, essa afetividade, não é essa coisa piegas, mas essa questão do sujeito se relacionar bem com as outras pessoas, que ele respeite a diversidade, né? E essa morosidade não só em relação ao outro, mas à vida como um todo, aos animais, ao meio ambiente, enfim. Então, esse processo que valoriza o ensino e a aprendizagem, pautado no diálogo, na amorosidade, na afetividade, uma escola ou um currículo que estimule a construção do conhecimento com base em experiências acumuladas pela humanidade, no que se refere às contribuições das diferentes culturas, das diferentes ciências e formas de expressão e manifestações simbólicas. Então, nesse sentido, quando o respeito à diversidade, seja ela religiosa, né, aos valores. Então, um currículo que estimule a construção desse conhecimento com base nessas experiências acumuladas, né, ele precisa trazer, por exemplo, as contribuições das diferentes culturas, né? No nosso caso, nosso país, as contribuições como é que a gente pode compreender como as diferentes culturas elas formam o povo brasileiro, né? E aí a cultura não do ponto de vista que a gente sempre viu assim meio que folclorizada, né? Mas a cultura enquanto identidade, né? Então, por exemplo, a cultura afro, a cultura indígena, a cultura também de base europeia, como é que essa diversidade cultural forma esse contexto atual? E uma outra coisa também é importante compreender como muitas vezes quando na própria escola, na própria formação do nosso sujeito, nós fomos licenciosos, por muito tempo se dizia aqui no Brasil que o Brasil era um país que não existia preconceito, que era um país mestiço, portanto não existia preconceito, pura balela. Nós somos um país em que mais pautado, infelizmente, no preconceito, seja de raça, né, e sexual, por exemplo. É o país que mais mata pessoas trans, pessoas LGBTQI, é um país em que mais mata negro. Se a gente só para se ter uma ideia, em termos de índice de analfabetismo, por exemplo, o analfabetismo entre a população negra é 3 vezes maior do que entre a população branca, né? Então, nós não temos essa pseudo, nós somos um país democrático, um país em que não tem preconceito, balela, nós somos um país, infelizmente, preconceituoso, homofóbico, racista, porque foi passado para a gente esse pseudo país que vive harmônico, né? E isso foi resultado de quê? De 20 anos de ditadura que passou isso para a gente, né? A pseudo-harmonia, um país que não tinha racismo, um país que não tinha corrupção, um país... E a gente está vendo que não é bem isso, né? Fomos formados na licenciosidade, na cultura do silêncio, infelizmente, né? Bom, então um currículo que dê importância não apenas às informações, que é importante, mas principalmente aos processos de produção e conhecimento de saberes, né? Com participação ativa dos diferentes sujeitos educacionais e de toda a comunidade. Então é preciso que o sujeito não apenas se informe, é preciso que ele se forme, que ele saiba como é que se dá o processo de construção do conhecimento. Por isso que a gente chama, na área das ciências, né, o ensino de ciências por investigação. Não que você vai formar pequenos cientistas, não, mas desde cedo que a criança, que o jovem aprenda, compreenda como é que se dá o processo de construção do conhecimento. E aí a pedagogia, né, investigativa, a pedagogia da pergunta, ou o ensino por investigação, ele contribui para esse processo.
Um currículo que não admita quaisquer formas de discriminação ou preconceito, isso que a gente tem falado desde o início, né? Que busque trabalhar com as atividades na sala de aula, né? Que contribuem para que um novo tipo de relação pedagógica se estabeleça entre professores e alunos, relação essa mais amorosa, sem ser piegas, como Paulo Freire já dizia, respeitosa, sem ser licenciosa, cuidadosa, sem ser sufocante, ética, sem se contentar com o que está posto, estética, sem simplificações e dicotomias, e mais humana, respeitando o direito de todos e todas as pessoas. Que respeite a dignidade da pessoa humana e as diversidades culturais, classe social, etnia, gênero, orientação sexual, faixa etária, condições físicas e mentais, territorialidade, religião, opção política, etc. Que busque exercer a tolerância entre diferentes e solidariedade entre iguais, bem como desnaturalizar diferenças e igualdades e mostrar que foram construídas socialmente e historicamente. Então, um elemento, uma questão central na educação para direitos humanos. Uma educação que exerça constantemente a tolerância, mas não só a tolerância, o respeito entre diferentes, né, que trabalhe desde cedo o sujeito, a criança, o jovem, numa perspectiva de solidariedade. Senão a gente vai estar formando futuros adultos, né, se a gente não está formando o jovem numa perspectiva de solidariedade, de tolerância, de respeito, teremos adultos perversos, né? Então, uma outra perspectiva é desnaturalizar as diferenças, né? É natural que, então, o negro é mais pobre. Não, isso é natural. Não, não existe. As diferenças, elas não são naturais, elas são construídas. As desigualdades, elas são construídas historicamente, né, e socialmente. Bom, um currículo na perspectiva de direitos humanos é aquele que também visa a garantia de equanimidade no tratamento a cada pessoa e de universalidade dos direitos para todos. A pedagogia de Paulo Freire, por fim, né, que hoje se multiplica em inúmeras outras pedagogias, tem sido permanentemente lembrada nesse processo. Não apenas como um grande inspirador de novas ações e projetos, mas como um corpo de conhecimento, como uma filosofia e uma praxis que nos convidam permanentemente a reinventá-las e a nos reinventarmos durante e ao final de cada novo encontro, de cada nova experiência. A educação para os direitos humanos e para a participação cidadã é a luta pela democracia e pelo seu constante aperfeiçoamento. Estamos vivendo um momento de extrema fragilidade da democracia. Preciso que a gente lute pela democracia, porque sem democracia não há direitos humanos, né? E aí, no geral, quando se aniquila a democracia, os primeiros direitos que são atacados são os direitos das minorias, como eu já falei, né? Direitos das mulheres, das crianças, negros, da população LGBTQI, dos povos indígenas. Estamos vivendo agora, por exemplo, acho que vocês têm acompanhado a votação do marco temporal, uma coisa assim terrível, né, em relação aos povos originários, que estão lá na luta, na defesa, né, pela demarcação e pelo não marco temporal. O que é o marco temporal? Reconhecer como direito à terra só questões a partir de 2000, da Constituição, né, 1988, que é um absurdo. Então, isso só demonstra como, infelizmente, a questão da democracia no país, ela foi a perda da democracia, né? Do golpe de 2016 para cá, inclusive hoje, 5 anos do golpe que a presidente Dilma Rousseff sofreu, né? Não foi apenas um golpe numa presidenta eleita e que não se demonstrou crime algum. Né? Foi um golpe na democracia, foi um golpe nos direitos humanos, foi um golpe nos direitos sociais. Estamos vendo isso claramente, infelizmente, né?
Então, não é possível atuar em favor da igualdade, do respeito aos demais, do direito à voz, à participação, à reinvenção do mundo, um regime em que nega a liberdade de trabalhar, de comer, de falar, de criar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade de ser mais. A educação pode ser um agente da afirmação histórica dos direitos humanos quando o ato pedagógico se constrói como exercício continuado do diálogo entre educadores e educandos, mediados pelo conhecimento, né, para a construção democrática. Enfim, está aqui as referências, no geral, essas reflexões que eu trouxe aqui sobre... É um tema extremamente abrangente, né? Extremamente abrangente, é um recorte, né? Mas é muito mais para o nosso debate aqui. E aí... Se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas, podem abrir o chat e colocar, digitar, ou então abrir o áudio e falar. Fabinice parabenizou pela excelente discussão, e falou que Paulo Freire vive em cada escola, em cada professor que acredita e levanta a bandeira em defesa da educação de qualidade para todos. Mariane Silva Almeida falou que escola democrática é justamente para isso, ser um espaço que promove o respeito às diversidades. Muitos da classe política esquecem que vivemos no Estado laico, onde o autoritarismo não é viável. Então, ela vê que levaremos muitos anos para conseguir avançar. Em relação ao que... Vou fazer uma observação na fala tanto de Fabinice, né? Ela disse que a escola, que Paulo Freire vive, pois é, Paulo Freire vive, e a gente está reinventando, esse é um espaço, né, que demonstra que Paulo Freire vive, as suas ideias estão mais vivas do que nunca, né? Em cada professor, em cada escola que acredita e levanta a bandeira em defesa da educação de qualidade. E Mariane, quando ela diz assim, que escola democrática é justamente isso, ela tem que ser um espaço que promova o direito à diversidade, o respeito à diversidade, né? E é preciso que a gente lute não só pela democracia, mas a defesa do Estado laico, né? Senão, se a gente não fizer essa defesa, daqui a algum dia a gente está com o Talibã tropical, né? E aí, o respeito ao Estado laico se dá justamente de respeito à diversidade religiosa, ao credo. Agora, o que eu não posso trazer é o proselitismo de uma determinada religião para dentro né, da escola ou do Estado. O Estado, ele não pode ser o Estado laico, ele não pode ser essa forma de transmissão de uma determinada ideologia, de uma determinada religião, né? Não pode. Nós somos um país diverso, é preciso respeitar, é preciso lutarmos pela democracia e pela manutenção do Estado laico. E os dois correm sérios perigos, sérios riscos, como vocês já viram, né? Então, nesse sentido, o que Mariane coloca é extremamente importante, né? Porque a queda de um Estado laico, todo o Estado, na perspectiva teocrática, caminha lado a lado com o autoritarismo, né? E aí, nesse sentido, a democracia, a luta pelas instituições democráticas, né? Pela uma educação na perspectiva de cidadania que tem que frear esses arroubos autoritários, né? Sei mais aqui, pode falar mais. Andréa Nunes, ela comentou que a educação é um ato ideológico. Todo o processo de educação leva a pessoa a uma instigação e a criticidade. E por isso nós devemos deixar nossas marcas de sujeito. Isso. E Mariane complementou que sempre estudou na rede particular e o respeito às diferenças nunca foi debatido, mas que muitas vezes foi ridicularizado. E por isso ela agradece muito aos debates vividos na universidade. Isso, quando a Andréa diz, né, que a educação é um ato ideológico, não existe neutralidade.
toda a forma, isso não quer dizer que eu tenho que passar a minha forma de pensar o mundo e que a Ada tem que pensar igual a mim. Não, eu tenho que suscitar o debate, eu tenho que respeitar a partir de, por isso que Paulo Freire chamava a questão da importância do diálogo, que é a partir de argumentos, né? De discussões e de argumentos que, não sei se eu, no encontro que a gente teve, outro, eu lembro de em pleno 2018, eu lembro de uma turma minha, acho que vocês, não sei se vocês chegaram, antes do processo eleitoral, né? Um dia eu cheguei na turma, aí tinha uma turminha, 4 ou 5 alunos, que a minha turma era de gente de alunos de pedagogia, de letras, de física, estavam lá numa conversa, mas também tinha outros alunos sem ser da minha turma, falando, eu lembro bem, a discussão era sobre o kit gay, acho que vocês lembram, né? O kit que o candidato Haddad ia distribuir, se fosse eleito e tal, e eles estavam nesse papo desse kit gay, né? E aí eu fui, que história é essa, meninas? Aí, não, professora, não. Aí eu disse, não, é verdade, lá na minha cidade diz que tem e tal. E eu disse, mas... Aí eu fui tentar dialogar com ele, não, mas é verdade. Como o garoto estava assim, firme, né? O pior são as convicções, né? Aí eu digo, bom, então, como você está dizendo, eu não acredito, mas você está dizendo, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 15 dias para você trazer um kit desse aqui para a sala. Aí, né, tá vendo? Ele disse, não, mas eu não sei. Eu disse, ó, se você trouxer um kit desse, eu ainda lhe premio, ainda lhe dou R$1.000 de recompensa. Aí a gente fica, vou trazer e tal. Bom, passou os 15 dias, cadê o garoto? Chamei. E aí, cadê o kit? Ele disse, não, o pessoal disse que destruiu nas escolas, viu? Mas é de uma coisa assim, absurda, né? Como as fake news, elas tendem a destruir essa perspectiva da coisa assim, da educação como para instigar, a educação para criticidade. E isso as redes sociais, por quê? Porque as redes sociais, elas, como trabalham com algoritmos, eles formam bolhas, né? É tanto que, por exemplo, faço só um teste. Se você tiver, curiosidade, digamos que a Adna chega em casa, pega lá o Instagram e dê uma olhada sobre yoga. Vou dar um exemplo. Curiosidade. Então, uma camiseta de... No outro dia, tudo que vem nas redes sociais dela é sobre aquele tema que ela deu uma olhadinha de leve. E às vezes ela nem pesquisou, ela falou. Por quê? Porque a rede, né, trabalha com algoritmos que formam bolhas. Então, nós vivemos a partir de principalmente 2018 para cá, que isso foi muito mais sério, né? Foram formando bolhas nas redes sociais em que as pessoas, em que precisa uma luta muito grande para essa educação problematizadora, essa educação crítica que rompa a bolha. Porque a gente, infelizmente, ainda não conseguiu romper a bolha. Nem o sujeito pagando cento e tanto no bujão, nem o sujeito pagando, nem saindo mais de casa porque tem que gasolina R$7, mas parece que é uma dificuldade muito pesada para romper essa bolha. E só a educação, numa perspectiva conscientizadora, só a educação, numa perspectiva que instiga a educação em direitos humanos, ela pode contribuir para romper esse tipo de bolha. Né? E aí, como a Mariana diz, ela sempre estudou em escola, e respeito a diferença que nunca foi debatido, porque eles formam, é como se, é impressionante como, é como se as escolas, elas dissessem assim, não, o que está fora da escola não entra aqui e não contamina. Então, não vou discutir isso porque eu posso induzir o aluno. Ora, como se jovens hoje não vivessem permeado por discussões que estão fora da escola. Né? Inclusive, essa questão da educação sexual, né? São as professoras que muitas vezes as crianças têm coragem de dizer. É por isso que o professor é tão importante, por isso que a educação sexual desde cedo. E aí, quando se fala, porque eles tomam de uma forma, né, que é como se, então você vai sexualizar, ensinar. Não, não é isso. É ensinar, inclusive, a criança desde cedo
a conhecer-se o seu próprio corpo, a defender-se e a não deixar esse direito de seu corpo ser violado, né? É por isso que muitos têm esse receio, né, de que a escola cumpra esse seu papel. Mas aí tem mais? Tem sim. Laura falou que o nosso país surgiu da mistura de várias etnias, e mesmo assim existe tanto desrespeito com as diferentes formas de cultura. Natália Costa parabenizou a professora pela explanação, e ela fez logo mais uma pergunta, mas eu vou ler primeiro esse comentário de Karine, que ela falou que é difícil ver a realidade atual do Brasil e saber que há pessoas que defendem ainda esse desgoverno que vem trazendo tantos retrocessos. Uhum. E a pergunta que Natália fez foi uma pergunta direcionada à senhora: qual a sua visão enquanto leitora freiriana a respeito do novo ensino médio? Qual a sua visão ou opinião? Certo. Então, deixa eu só retomar essa questão aqui que Laura falou, né, sobre a mistura de etnias. É verdade. Agora, sempre, o que a gente tira no contexto atual? É porque o nosso país, mesmo com a diversidade cultural, tem um processo de colonialidade, de colonização, né, que passou a ideia para a gente, primeiro, de que somos um povo único, um povo que não tem racismo, um povo que vive de forma harmônica, né? E que isso passou essa formação por muito tempo. Então, essa perspectiva do colonizador, e aí Paulo Freire dialoga muito sobre a perspectiva decolonial, a nossa educação ela sempre foi muito colonizadora, porque ela sempre procurou botar para debaixo do tapete as diferenças, colocou sempre para debaixo do tapete a questão da existência do racismo, do preconceito, né? Então, por isso que sempre passou pela ideia da harmonia, e que não existiu, ela sempre foi sufocada. E só reafirma, esse processo de sufocamento se deu graças aos 20 anos que tivemos de ditadura militar, em que fomos silenciados, em que a cultura do silêncio foi imposta, né? E aí, quando você vê pessoas dizendo que o melhor era no tempo da ditadura, aí você fica assim, meu Deus, como é que pode ainda, né? Então, nesse sentido, é importante compreender por que a existência do direito, e a existência, melhor dizendo, do desrespeito. O direito à educação pública e gratuita no nosso país é um direito extremamente tardio. Na verdade, em termos de legislação, ela vem com a Constituição de 88. Né? O direito à educação como direito público subjetivo, independente da idade, é configurado com a Constituição de 88. Então, é um direito extremamente tardio. Né? E aí, quando você tem negado o direito à educação, não é à toa que nós somos, na América Latina, o país que mais tem analfabetos funcionais e absolutos. O estado da Paraíba é o terceiro estado em que tem um índice, né, mais alto de analfabetismo. Por quê? Isso demonstra um processo de um direito, né, enquanto direito humano, a educação é um direito humano, um direito tardio. Né? E aí até hoje a gente vem, e aí isso já leva o link para a questão da reforma do ensino médio, né? Do tal do novo ensino médio, né? E aí uma compreensão que eu tenho, na verdade, o novo ensino médio é uma tentativa do ensino do que a gente já vivenciou lá na lei 5.692, do antigo segundo grau, em que transforma, não tem nada de novo o ensino médio, na verdade é formar, é treinar os alunos, porque o que se busca realmente é tirar, né, uma formação no ensino médio em que os alunos, né, os jovens, eles vivenciam essa educação mais problematizadora, né, porque a ideia é aquela coisa assim, muito de mercadológica, do treinar. O novo ensino médio, na minha visão, eu não sei se Lenida pode complementar, na minha visão, esse novo ensino médio
é uma tentativa de sufocamento de uma educação problematizadora, de uma educação libertadora, de uma educação para direitos humanos. Porque o novo ensino médio ele vem essa perspectiva pura e simples de treinar. E aí a gente vê, inclusive, a gente tem visto, inclusive, como muitos profissionais que se formam não na perspectiva do que a gente tem discutido aqui, mas de treinar, e não só do treinar, às vezes do ponto de vista técnico, o sujeito às vezes é bom, mas do ponto de vista humano é péssimo. E das várias profissões. Acho que vocês viram aí, não sei se vocês acompanharam um trote, um curso de medicina, em plena pandemia, o trote que os alunos fizeram com os alunos, com os calouros, de jogar, cuspir bebida, né, de borrifar um menino da boca, tirando da outra, jogando no outro. E você fica, que sujeito é esse que a gente está formando? Né? Como é que a escola está formando? Nessa perspectiva humanista, não é. Talvez forme-se alguns técnicos, mas são aqueles técnicos que sabe-se lá como é que vai ser a sua atuação como profissional. Então, na minha visão, essa perspectiva do novo ensino médio, ele não tem nada de novo. É um neotecnicismo. Né? É um ensino médio que busca apenas treinar, porque na hora que você retira uma formação mais ampla, que outros componentes, outras áreas disciplinares contribuem, você está tirando essa formação mais geral, você está tirando esse direito do jovem dessa formação mais ampla. Inclusive o direito, essa perspectiva que a gente vem discutindo aqui em direitos humanos, da diversidade, de instigar, do respeito, com todos esses elementos aí. Não sei se Lenildo ou se alguém mais aqui que está no grupo gostaria de fazer alguma observação dessa minha fala aqui. Não é isso mesmo, a perspectiva é essa mesmo, de adaptar, né, os jovens, né, a essa sociedade, né, formar nessa perspectiva do freiriana, que é emancipar os sujeitos, é pelo contrário, né? O neotecnicismo, né, com muita força, né, e também puramente para servir, assim, ser mais um processo de mercantilização, né, da educação, porque aí, da forma como eles colocam lá na LDB, tem espaço para o mercado, né, abrir o espaço para o mercado, porque você faz curso em qualquer escola, em qualquer... Eles chamam de caminhos Isso. itinerários, né? Itinerários Formativos, que não eles não vão ter escolha, os alunos, os estudantes da rede pública, eles não vão ter as escolhas, porque ele tem 5 itinerários, eles dizem que os jovens não é poder escolher. É uma mentira, porque não vai ter os 5 itinerários nas escolas da rede pública. A gente sabe disso. E onde é que um jovem de 15 anos já tem maturidade para escolha? E a divisão, né? A divisão, justamente a dicotomia entre o ensino propedêutico e o ensino técnico. Né? Os pobres, né? A classe trabalhadora vai ficar mais, né? De certa forma, fazendo aquele curso técnico, né? E enquanto os da classe da elite, da classe mais alta, vão ter acesso aos itinerários que eles quiserem fazer e vão para o ensino superior. É uma divisão, né? Uma dicotomia muito grande. Exatamente. Aprofunda as desigualdades. Isso, exatamente. Então, Natália, eu acho que, na perspectiva freiriana, essa reforma do novo ensino médio é uma perspectiva de distribuição de uma formação mais ampla, né? Uhum. Como Lenilda falou, ela só aprofunda as desigualdades porque é um neotecnicismo, na verdade, né? Porque você não vai favorecer uma formação mais ampla, aquilo que a gente vem discutindo aqui, né? A Adna tem mais? Tem sim, professora. O pessoal hoje não quer falar no microfone, então com vergonha,
Karine Gomes, ela falou que saiu uma notícia que 67% dos jovens de 15 anos não sabem a diferença entre fatos e opiniões quando estão lendo um texto. Olha, se fosse só esse jovem dessa idade, a gente estaria satisfeito, né? Infelizmente, acho que é o que a gente chama de... Já discuti isso, quem foi minha aluna em EJA, sabe? A gente discutiu isso sobre o analfabetismo funcional, graus de alfabetismo da população. Infelizmente, nós temos hoje, a partir de estudos de uma organização não governamental chamada Ação Educativa, do próprio Instituto Paulo Montenegro de pesquisa, que, avançando do ponto de vista para compreender os índices de analfabetismo no país, para além dessa questão de analfabeto absoluto ou funcional, eles passaram a fazer algumas pesquisas sobre graus de alfabetismo, né? Então, o que são esses graus de alfabetismo? Além de ter o analfabetismo absoluto, que é aquele que não decifra o código, não sabe absolutamente nada do ponto de vista do letramento, tem o analfabetismo funcional, que é aqueles sujeitos que já foram à escola, mas que não conseguem fazer o social do que aprendeu, e o alfabetismo, eles chamam de o alfabetismo rudimentar, o básico e o pleno. E a maioria da população, mesmo da população que está na escola, está no chamado nível, no nível básico. Em torno apenas de 12% da população chega no nível pleno. E essa pesquisa tem demonstrado, inclusive, que há analfabetos funcionais no ensino superior. Infelizmente. Então, essa questão de que 67% dos jovens de 15 anos não sabem a diferença entre fatos e opiniões, ela é talvez seja um índice muito maior do que esse, né? Claro, isso aí do jovem de 15 anos, né? Porque a escola não, infelizmente, da forma que está, ela não ensina a ler e a pensar. Porque quando Paulo Freire dizia leitura do mundo precede a leitura da palavra, eu não basto, eu vou ler o texto, eu digo, tá bom, eu leio o texto, mas o que esse texto me diz? O que eu digo ao texto? Isso é leitura de mundo. O que eu digo ao texto precede a minha leitura de mundo, né? Por isso que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. É preciso, e aí a leitura de mundo ela se dá nos processos de conscientização, de diálogo, né? Então, isso é fundamental. E essa questão desse novo ensino médio não leva em conta isso em absoluto, né? E aí, Mariana coloca aqui, né? Na minha opinião, não é necessário reformular o ensino médio, mas avançar nas melhorias do ensino fundamental, pois este é o que apresenta maior índice de reprovação de alunos, em especial o ensino fundamental 2. É preciso estar relacionado aí à questão da formação do professor, da professora, a qualidade nas escolas. E olha que a gente está falando de uma situação em que não estamos ainda com nenhuma pesquisa sobre a educação pós-pandemia, né? O grande hiato que nós vamos ter entre aquelas crianças que estão fora da escola, né? As meninas aí que são da residência pedagógica sabem o desafio que está sendo isso, se você pega no ensino fundamental, e isso é retirada de um direito fundamental, de um direito humano fundamental, que é a educação, né? E quantas crianças nossas estão fora da escola. E aí, impressionante quando esse debate vem, no geral, culpa-se o professor, porque o professor não está indo para a escola. Quais são as condições que são dadas? Por que se negou vacina nesse país por muito tempo? Né? Por que se não se pensou logo no processo de vacinação, né, de profissionais da saúde, de profissionais da educação, né, a educação como direito fundamental? É porque é um governo que quis esse tipo de situação, né? Então, nesse sentido, isso, sem falar que a educação, isso que é uma arte de pensar, uma formação, a população, a crítica, uma população que não tem essa educação nessa perspectiva, é uma população facilmente manipulável, né? Não tem, infelizmente, né? Vitória. Tem mais um comentário, Marisete vai ler o próximo.
de Vitória Fernandes de Souza Melo. A criticidade, a leitura do mundo e a compreensão das desigualdades acabam sendo sufocados diante da ofensiva neoliberal. Isso contribui para a formação de indivíduos menos questionadores das desigualdades e contradições cada vez mais presentes na sociedade. Isso é verdade, a perspectiva neoliberal é essa de a visão é o lucro, é a concentração de renda, tanto que assim, a gente sempre colocava essa questão assim, de que a pandemia ela acentuou as desigualdades porque os ricos pouco tiveram problema, né? Acho que vocês viram até. Então, essa é a perspectiva do neoliberalismo, né? Dessa coisa assim, do que não se importa se vão morrer milhares de fome, se degrada o meio ambiente, se acabam. Não é a questão voraz, né, do lucro, infelizmente, lucro acima das vidas. E essa perspectiva é terrível que a gente está vivenciando, né? Mas, como Paulo Freire disse, mesmo em tempos difíceis, é preciso que a gente continue esperançando do verbo esperançar, não do verbo esperar. E esperançar é lutar, né? Seja ele no espaço da sala de aula, como a gente está aqui, no micro espaço do cotidiano nas lutas, na rua, enfim, a gente não pode, e aí Paulo Freire já alertava, lá em Pedagogia da Esperança, ele dizia, a gente não pode cair num pessimismo, né? Ou no discreto, senão a gente não vai sair dessa condição que a gente está, né? É preciso que a gente mantenha a esperança. Mas manter a esperança não é ficar esperando que algum dia toda e qualquer conquista, né? Lenilda, a gente vê isso, as nossas lutas difíceis, mas toda e qualquer conquista que a gente tem, ela é resultado de luta, e de muita luta. E de muita luta. Então, nós temos pela frente um desafio gigantesco, né? Nós, professores e professoras, vocês que ainda estão no processo de formação, mais jovens aí temos um desafio gigantesco, que é lutar para que por um outro mundo possível, é acreditar, né? No espaço, em todos os espaços, seja nesse, né, do cotidiano da sala de aula, seja em casa, na família, com os amigos, seja na rua, no movimento estudantil, no movimento sindical, na luta de rua, na igreja. Não que isso transforme em palco, mas na hora que você, mesmo você frequentando você professando a sua religião, frequentando a sua igreja, mas na hora que você vê determinadas mentiras sendo reproduzidas, você tem que lutar para que... e aí com diálogo mesmo, mostrando o contraponto, mostrando que aquilo que aquela pessoa ela precisa sair daquela bolha, que ela precisa mostrar o contraponto. Então, a educação em direitos humanos pressupõe essa perspectiva do diálogo, de lutar pela democracia, de lutar pela liberdade, de lutar pelos direitos, né? E esse é um desafio muito grande e é preciso que a gente continue que é possível, não dá para a gente cair a desesperança e o medo são elementos fundamentais para a manutenção do status quo, né? Então, vocês podem observar, quanto mais se avança na retirada de direitos, mas eles operam com o fator medo da população, né? O medo, né, é um elemento chave para a manutenção do status quo daqueles que estão no poder. E aí, por outro lado, a luta, a coletividade, a esperança, o debate, o respeito às diferenças é o contraponto para isso tudo. Então, é nesse sentido que esse desafio é lançado para nós. Continuemos, né, a lutar por uma educação na perspectiva de direitos humanos. E este aqui é um curso, mas isso aqui, enquanto metodologia, a gente está discutindo, mas que estas questões discutidas aqui, elas sejam levadas, sejam elemento da prática de vocês, da praxis de vocês,
né? Não apenas um curso a mais, não, isso precisa ser compreendido, acredito, são várias as discussões que vocês têm, vocês acham que encontram uma vez por mês, Helenilda? Quinzenalmente, esse mês já foram 3 encontros. Eita, então, essa discussão, esse diálogo que passa pelo processo de formação, e esse espaço de formação que vocês consigam ser multiplicadoras e multiplicadores desse processo de aprendizado. Acho de extrema importância. Eu acho que é isso, não sei se tem mais alguma. Tem mais, Adna? Tem um comentário aqui, professora, acho que é sobre a reforma do ensino médio, da Ciara Ferreira. Resultados de uma desigualdade mais acentuada. Isso, exatamente. Cada direito retirado se acentua a desigualdade. Não tem para onde correr. É uma lógica perversa, né? A gente não pode sucumbir a isso, não pode. Está numa situação difícil, mas preciso resistir, né? Preciso resistir em todos os espaços, como eu falei aqui, né? Resistir e lutar, né? Isso, exatamente. Porque tem que ser as duas coisas, né, Beta, ao mesmo tempo. Resistência e luta, o lema lá da chapa do sindicato. Exatamente, Lenin. É verdade. E essa resistência passa pelos diversos espaços, né? Muito obrigada, Beth. Foi muito boa a sua fala, muito esclarecedora. E agradecemos demais a sua disponibilidade de estar aqui, né? Fazendo esse debate, essa conversa, né? Isso. Então, Lenida, só para agradecer, porque eu sei o quanto você está muito ocupada. Não, mas naquela outra data agendada tive um problema, tal, né? Tive que ir ao Rio Grande do Norte, mas acho que é importante, eu acho que é isso. Eu acho que uma perspectiva de educação freiriana é a gente aproveitar os espaços e trazer essa discussão. E aí eu parabenizo pela iniciativa, parabenizo não só pela iniciativa, mas inclusive a sua experiência que foi premiada, né, na extensão. Então, isso demonstra que tem contribuído, eu acho que isso é de extrema importância. É preciso que, eu acho que teve até uma fala que colocou aí, né, que uma das meninas colocaram aí, né, que foi na universidade que aprendeu essa. É preciso que a universidade, como o próprio termo já diz, universitar, que na universidade a gente continue exercitando esse espaço, essa discussão da diversidade, né, o contraditório, que a gente aprende assim, a partir do diálogo, a partir de... Agora, é importante que exerçamos a fala. A fala, é preciso a gente sair da cultura do silêncio, né? Então, é na fala. E amanhã, né, Beth, tem até lembrar aí da conferência, né, municipal de educação. Passa o aviso aí, se quiser. Isso, amanhã abertura, eu vou encaminhar, já tem inclusive Adna, eu vou até colocar, você compartilha lá com o pessoal do CEAR. E, Adna, inclusive, estou em débito com você, viu, gravar a história da comida, né? Depois eu vou fazer isso, né, porque está assim, muita coisa. Mas é isso, amanhã... Logo de Paulo Freire, Adna. Amanhã, às 18h30, convido a todos vocês, vou passar tem certificação também, vou passar o convite e o link aí para Lenilda, já está lá no grupo, né, Lenilda? Pronto, já. Departamento. A Adna já compartilhou também. A Adna também. E é importante também, eu acho que também a Adna vai sempre divulgar, sempre que a gente tiver também que a gente está no Centenário Paulo Freire, são diversas atividades, os centros, os campos que estão organizando, que estão... E aí, quando tiver também, a Adna também divulga aqui com vocês. Sim, né? sim. Muito obrigada. Na próxima semana eu vou estar discutindo agora mais com o pessoal da residência de Sociologia, o livro Professora Cíntia Não. Na semana passada eu fiz uma discussão com o pessoal dos jovens da agroecologia, acho que da pedagogia da pergunta. Então, um diálogo sempre. E acho que é importante essa iniciativa. Quero agradecer. Muito bom essa do professor, assim, se eu tiver a oportunidade. Pronto, é com Jussara Bellins, vou dizer, ela disse aberto. Pronto. Dia 8. Ótimo. Vou ver se eu tenho um horário para... Porque o problema é a agenda, né?
Quando ela me passar do horário bem direitinho, eu coloco lá no departamento do grupo. Lembrando a todos vocês que o próximo encontro agora é dia 14 de setembro, né? Porque dia 7 é feriado, né? Já é outra semana, né? Dia 7. É. Feriado, obrigada pela participação. Obrigada, Adna e Marisete, pela mediação. Gente, valeu, obrigada, eu que agradeço, viu? E vamos continuar freireando, né? Esperançando. Obrigada, professora, pela sua participação, por todas as suas contribuições durante esta noite. Obrigada a cada um que se dispôs também a participar deste encontro e fomentar essa discussão e tornar mais rica. Isso, obrigada a todas e a todos, estou à disposição, viu, Lenira? Obrigada. Obrigada, professora, pela participação, obrigada a todos os cursistas que participaram e tenham uma boa noite. Boa noite. Se alguém esqueceu de colocar o nome e a categoria em que se inscreveu, por favor, coloque antes de se retirar da sala. Sim, a atividade, vocês deram algum... A atividade referente ao quarto encontro, desculpa, professora, ela está disponível até o domingo, que vai ser o dia 5. E logo mais será postada também, em breve será postada a atividade referente a este encontro, que é o quinto encontro. Talvez eu nem poste desse, porque para fechar a carga horária síncrona só precisa de mais uma. Aí eu acho que eu vou colocar para não ficar muito, porque esse mês foram 3, né? Encontros, aí eu vou deixar agora para uma atividade para o encontro do dia 14. Que aí provavelmente essa atividade e talvez feche a carga horária, que é 16 horas aulas de atividades assíncronas, né? A gente já vai completar 12 agora. Aí essa semana não vai ter, porque foi muita coisa. 3 encontros, né? Assim, aí, pessoal, a gente sabe o quanto é ocupado, né? Todo mundo muito ocupado. Professora, encerrar a gravação. Sim, sim. Obrigada, Marisete, pela